Olá, eu sou o professor Augusto, do sexto ano de Ciências. Na aula de hoje, iremos falar sobre tratamento de esgoto. Então, na aula passada, nós havíamos falado sobre tratamento da água. Nessa aula, nós iremos falar sobre o tratamento de esgoto. Muitas vezes as duas coisas estão juntas, tá? Você tem estações de tratamento de água e esgoto. Algumas vezes você tem só estações de tratamento de água e em outros casos só estações de tratamento de esgoto. Então, depende, né? Você pode ter as duas coisas juntas. E aí, qual é a diferença? Como a gente viu no tratamento de água da aula passada, o tratamento de água é para o consumo da água. Então, você pega aquela água e de algum lugar, como por exemplo de um rio, de um lago, água subterrânea, e você faz um tratamento adequado. No caso do tratamento de esgoto, a ideia é evitar justamente a poluição da água, de águas que podem ser usadas para tratamento de água. Então é para você não jogar o esgoto em lugar inapropriado. E aí o que se faz? Você pega os esgotos, né, que são os dejetos que a gente libera das nossas casas, de indústrias, de qualquer lugar, e você faz um tratamento para que essa água seja jogada de forma mais limpa possível de volta nos ambientes naturais, tá? Então nos rios, mas para que ela não seja lançada igual nesse caso aqui, ó, dejeto puro, porque isso pode gerar várias doenças, como cólera, que essa é uma bactéria que causa, chama Vibrio cólera, o nome dessa bactéria, ela causa a cólera, né, essa doença, leptospirose, que é uma bactéria também, hepatite, que pode ser viral, bacteriana, diarreias, que pode ser causada por várias doenças, e esquistossomose, né, que é causada por um parasita, que até inclusive aqui em Goiânia é um foco de esquistossomose, então a gente tem que tomar muito cuidado. E vocês percebem que o esgoto aqui é bem maltratado, né? Então seria muito bom se tivesse uma unidade de tratamento de esgoto, né? Espero que logo tenha. E aí a gente vê que no Brasil isso é um problema. Eu falei de Goiânia, mas no Brasil de modo geral é um problema. Porque cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem coleta e tratamento de esgoto. É um número muito grande, é mais de quase 50% da população. E somente 10% do esgoto brasileiro é coletado e tratado. Então o número ainda diminui ainda mais. Então são números muito preocupantes, que faz com que isso aumenta a nossa pobreza, aumenta a nossa condição de saúde piorada. Então, enfim, são vários problemas que isso traz. Sem falar os problemas de meio ambiente também. E aí, aqui nós temos uma estação de tratamento de esgoto, e aqui vocês veem que é um sistema muito complexo, e existem várias etapas nesse sistema. Aqui a gente pode ver algumas coisas bem semelhantes do que a gente viu no tratamento de água, porque algumas coisas realmente são parecidas, mas existem aqui processos muito mais elaborados do que no tratamento de água. Então vamos ver algum deles. O primeiro processo que eu queria mostrar para vocês se chama reator anaeróbico de fluxo ascendente, que é o RAFA. Isso aí é o que? Na verdade, ele é um reator, é como se fosse um grande tanquezão alto, como vocês podem ver nessa figura. E a água vai passar por esse reator. E nesse processo aqui ocorre a decomposição dos dejetos. Como que acontece essa decomposição? O que é isso? É a quebra desse dejeto, é a diminuição deles. E isso é feito por bactérias anaeróbicas. A gente vai ver muito esses nomes, tá? De bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Bactérias são seres micro-organismos, né? São seres pequenininhos, como vocês podem ver aqui nessas figuras. A gente não consegue ver eles a olho nu. E anaeróbicas são bactérias que vivem sem oxigênio. Ou seja, elas não precisam respirar oxigênio, como a gente precisa, tá? Elas não respiram igual a gente, tá? Só para ficar claro. Mas elas não precisam de oxigênio. E aí, essas bactérias fazem esse processo. E aqui é o processo mais pesado, olha só, porque nessa etapa 65 a 75% da água é despoluída. Então aqui é o grosso, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Então essas bactérias anaeróbicas, elas não utilizam oxigênio, tá? Elas não precisam de oxigênio, então eles fazem esse processo dentro desses tanques. Depois disso, essa água vai passar por uma lagoa chamada de lagoa facultativa. E essa lagoa, ela também tem bactérias. Ó, de novo, agora nós temos dois tipos de bactérias. As aeróbicas e as anaeróbicas. Anaeróbicas a gente já falou, elas não precisam de oxigênio. E as aeróbicas, esse nome aero vem de ar, então eles precisam de oxigênio.
E como que acontece nessas lagoas? Elas são lagoas que têm mais ou menos de 1,5 m a 3 metros de profundidade. No fundo dela, você vai ter uma camada de lodo, que é justamente esses dejetos que ficaram ainda, que vão se decompondo aqui. A gente já falou da decomposição lá no tratamento de água. E aqui você tem uma camada de bactérias anaeróbicas, que vai fazer o mesmo processo que a gente viu agora no Rafa, ela vai continuar fazendo aqui, que é a digestão anaeróbica. E aqui que também tem mais luz e mais oxigênio, aqui na parte mais aérea, mais perto da coluna d'água, que a gente chama aqui, ó, dessa parte de cima da lâmina d'água, você tem bactérias aeróbicas. E aqui elas fazem o processo de oxidação do material orgânico, porque elas trabalham com oxigênio e elas fazem a quebra. Então percebam que essas bactérias estão trabalhando para a gente, elas vão diminuindo esses dejetos, vão diminuindo, vão fazendo com que a água fique mais limpa. Olha como que a água já está bem melhor do que aquela água que, por exemplo, a gente vê o pessoal jogando nos rios, né, é totalmente poluído. Então aqui está bem mais bonitinho já, a água já está bem mais limpinha. Depois disso, você tem mais um processo que é a lagoa anaeróbica. Essa aqui é uma lagoa mais funda, então você vai ter mais bactérias nessa lagoa aqui. E aí, ela faz a mesma coisa, ela vai quebrando, as bactérias que estão ali, elas vão quebrando e vai convertendo toda a matéria, a matéria que eu falo é os dejetos, né, que vem nela, e vai ser convertida em água, gás metano e gás carbônico. Então vai convertendo, as bactérias vão fazendo isso. Aqui no caso também tem algas, tá? Então eles vão fazendo com que a água vai ficando cada vez mais limpa. Então essa ação das bactérias, percebam que o tratamento de esgoto ela é fundamental. Continuando, depois a próxima etapa são baías e valas de infiltração. Nessa aqui é como se fosse um grande filtro. Então você vai ter carvão, rochas, né, areia, tudo isso. Para quê? Para filtrar essa água. Então aqui você já vai estar já chegando no final do processo, a água vai sendo filtrada até que ela vai se tornando cada vez mais limpa. Então aqui é um grande filtro. A gente viu isso também no tratamento de esgoto, de água, perdão, apesar que é um pouco diferente aqui. E finalmente, o último processo chama flotação. A flotação é bem parecido com aquela floculação, só que aqui eles usam outros compostos, né? Então, que você usa aqui um coagulante. O que é um coagulante? Que faz com que as poucas partículas que ainda tem, elas vão se juntar. E aí você coloca nesses pressurizadores aqui, ó, que são essas, como se fosse, parecem duas colunas bem gigantes, né? E é isso mesmo. E com alta pressão você faz com que essas partículas ficam flutuantes na superfície. As partículas de sujeira que ainda estão aqui. E aí vão ser eliminadas posteriormente. E aí a água vai estar bem mais limpinha aqui, ó. E aí ela sai por aqui. Então, aqui a gente já está chegando no final do processo. E aí a água vai ser devolvida para onde? A gente consome essa água? Não. A água não é consumida. Essa água vai ser enviada para um rio, para um lago. Mas aí ela vai estar bem mais limpa. Ou ela pode ser usada para reuso, para irrigação, para indústrias, né, que possam utilizar essa água. Porque aí você, num processo que não é para banho, para beber, mas aí você pode usar para algumas coisas, para agricultura também, então você pode fazer isso. E finalmente, pessoal, uma coisa importante são algumas alternativas em lugares que não podem ter um sistema tão complexo como esse, como por exemplo em zonas rurais. Então é uma fonte ecológica, né, que assim, para você não jogar água, esses dejetos em rios, né, em fontes de água, você faz o que a gente chama de fossa séptica. Essa fossa séptica, ela tem 3 partes. É a fossa mesmo, o filtro e o sumidouro. Vejam aqui as 3 partes. Nisso aqui você vai ver, primeiro os dejetos vêm aqui, aí depois, aqui nesse primeiro estágio, os dejetos normalmente vão ficar aqui. Essa fossa de tempos em tempos ela precisa ser limpa desses dejetos. A água que vai ficar mais por cima, né, porque aqui ela decanta a água, ou seja, os dejetos decantam. A água vai ficar mais por cima, ela pode vir aqui para o filtro. No filtro aqui ela vai passar por um processo de filtração, então ela está mais limpa aqui. E finalmente ela vai para o sumidouro, que é a última fase aqui. Então você tem 3 etapas. E aí você evita de jogar essa água num rio, num lago, em alguma coisa que pode contaminar esses ambientes. É uma forma ecológica de você evitar a contaminação de fontes de água. Então é isso, pessoal.
terminamos mais uma aula. Espero que todos tenham um bom dia.